Boa noite, amigos. Mais uma vez, vamos trazer uma personalidade da distribuição automotiva brasileira. Todas as terças-feiras, você tem um capítulo novo do The Dealers, às 18 horas. Então, por favor, dá sua curtida aí, compartilha no grupo aí das concessionárias, das lojas, dos amigos, de todo mundo, que a gente precisa dessa audiência, precisa que você faça os seus comentários, precisa que você nos ajude, tá bom? Assina o canal aí. Hoje, nós temos mais uma história linda para contar para vocês. Porque o pai dele já esteve aqui. E hoje, na verdade, o pai dele já não está no dia a dia da concessionária, então eu fiz questão de trazê-lo. Porque, além de ele ser diretor da concessionária que ele trabalha, sucessor, ele é head de inovação de uma rede de uma marca, né, da Mitsubishi. Eu estou aqui com o Fernando Cardoso, da Nara, de Brasília, Mitsubishi, filho do senhor Mitsubishi. Boa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Boa, que isso, legal. É uma honra ter você aqui, porque agora a gente tem a oportunidade de trabalhar duas gerações. Isso é lindo. O problema todo é que o pessoal está falando que eu estou ficando muito velho, porque eu estou tratando do avô, do pai, do filho, né? E aí, pô, como é que eu vou parar? Então eu tenho que dar um jeito aqui de ficar empurrando com a barriga e aí permanecer ativo por mais tempo, né? Legal demais. Na realidade, você é uma das pessoas mais digitalizadas que eu conheço, né, cara? Então... Para minha idade, você quer dizer? Nada, que isso. Você dá aula aí para minha geração, com certeza absoluta. Mas conta aí, como é que você chegou a ser diretor da concessionária? Porque você tem um irmão, você tem irmãs. Por que você que assumiu o negócio? O que você que está à frente do negócio hoje? E como é que esse negócio de cuidar de inovação? O que é que você faz mesmo? Qual é a tecnologia que você trabalha? Onde é que você chegou nesse ponto? Quem é o Fernando? Legal. Eu acho que foi natural o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa viciada em carro, você sabe disso, eu cresci com isso. Eu brinco que eu não só cresci dentro de uma concessionária, mas eu nasci, de fato, dentro de uma concessionária, dentro da Mitsubishi. A parteira foi lá e... Deu um jeito? Foi quase isso. Naquela época, o meu pai vivia dentro da concessionária, né? Praticamente meio que morava dentro da concessionária, totalmente barriga no balcão, como a gente diz, né? Teu pai é um grande vendedor, né? Então ele é um vendedor nato. Então ele gosta desse embate com o cliente no dia a dia, né? Exatamente. E foi assim que eu cresci, né, cara? Desde pequeno, com 4, 5 anos de idade, meu pai já me levava para concessionária. Obviamente não trabalhava, né? Mas ele já me levava para concessionária e eu me ambientava com isso, né? Eu conversava com todos os funcionários, eu gostava muito de ficar dentro da oficina, gostava muito de ficar ali no showroom de vendas. Então eu já me ambientei ali desde o início, porque tem 33 anos que a gente é concessionário Mitsubishi lá em Brasília, né? Eu tenho 36 anos, então desde o início eu já acompanhava com meu pai ali tudo, sempre gostei muito de ir para a concessionária com ele, por ser viciado em carro. Então comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, meio que obrigado ali pelo meu pai, num momento ali que eu não queria, nem eu nem meu irmão a gente queria, mas a gente começou a trabalhar muito cedo com ele. E foi super natural. Meu pai gosta muito de carro, sempre foi concessionário. E, obviamente, pelo DNA, a gente já começou a gostar muito de carro muito cedo e gostou muito de concessionária muito cedo. Não, mas deixa eu dar uma elucidação aqui. Você tem um irmão gêmeo, que ele é uma pessoa mais vendedora. É uma pessoa que ele é mais, vamos dizer assim, o estilo do teu pai, vamos dizer assim. E você é uma pessoa mais técnica, que gosta mais de tecnologia mesmo, que gosta mais da inovação, de usar o teu conhecimento para obter os resultados. Diferente de você ficar com a barriga no balcão mesmo no dia a dia, apesar que você fica, mas não é. Eu vejo você, teu irmão é gêmeo, sim, certo? Sim. Mas são personalidades diferentes. Sim. Eu tô falando besteira ou... Não. É assim mesmo? Meu irmão realmente é mais vendedorzão mesmo, né? Isso, aquele estilão mais do teu pai. Exato, perfeito. Ele puxou muito essa parte do meu pai de vendedorzão, né? Isso. Fala super bem. E eu sou mais estratégico, né? Então, mas você ficou na concessionária.
Eu fiquei na concessionária. Então. E ele foi fazer o negócio dele. Exato. Verdade. Mas eu acho que foi muito isso. Ele, por ser mais vendedorzão, ele queria estar sempre vendendo ali, né? Comprando, vendendo. Então ele foi para esse lado de comprar os próprios carros dele, vender os próprios carros dele, os carros que ele gosta, né? Meu irmão gosta de carro esportivo, assim como eu também, né? A gente sempre gostou muito da marca, da Mitsubishi. Mas meu irmão hoje faz essa compra e venda de carro esportivo, né? Não, e você foi acabei... pro lado do sistema. E eu fui pro lado de sistema, exatamente. Então, você cria sistema também desde jovenzinho, vamos dizer assim. Desde jovem, já fiz mais de 40 aplicativos já. Então, que é diferente. Como é que é essa história de fazer sistema? E vamos levar para o lado também que teu pai é uma pessoa extremamente analógica. Totalmente. Né? Totalmente. Não quer saber, não entende tecnologia, a praia dele é outra. Ponto. A praia dele é outra, e tá concordo. tudo bem. Né? Então, como é que foi isso? Você fez curso? Como é que foi? Então, eu não acredito muito no sistema de ensino tradicional aqui do Brasil. Então, eu não era aquele melhor aluno de todos da escola. A faculdade eu larguei ali no começo da faculdade também, mas com 23 anos eu fiz o meu primeiro aplicativo. Então, eu pesquisava bastante sobre esse mercado de tecnologia, fiz curso de marketing digital, fiz curso de CRM, fiz curso de venda, fiz G4, gosto muito ali dos conteúdos do Alfredo Soares, do Thales Gomes, e acabei me identificando nesse mercado digital, e com 23 anos eu fiz o meu primeiro aplicativo. Então, mas é sempre... Tá, você falou que fez mais de 40 aplicativos, etc. Mas sempre voltado para o negócio de concessionária, de veículos, não? Não. O que era? Eu sempre trabalhei com meu pai, mas sempre gostei de empreender, né? Então, esses aplicativos, os primeiros aplicativos, que obviamente os primeiros não deram muito certo, claro, né? Assim como toda empresa de tecnologia, mas o primeiro foi do setor automotivo. O primeiro foi o Clube Repasse, era um aplicativo ali de repasse, um pouco parecido ali com a metodologia do Autoavaliar, mas B2B e B2C também, né? A gente oferecia ali os carros de repasse das concessionárias, tanto para os lojistas quanto para o consumidor final. E depois, na época eu era muito baladeiro, então eu tinha alguns aplicativos ali que eu desenvolvi para produtoras de evento lá da minha cidade, de Brasília. Eu tinha um gateway de pagamento também, então eu cuidava das transações de venda de ingressos de todas as produtoras lá de Brasília. A gente, nessa startup de venda de ingresso digital, a gente chegou a ter 90% do share de mercado lá de Brasília. Então deu super certo essa foi a segunda que eu tive. E dentro dessa eu desenvolvi vários aplicativos, porque a gente desenvolveu vários aplicativos white label para as produtoras de evento, todas integradas com o nosso gateway de pagamento, e ali a gente transacionava os ingressos. O que fazia? O cara comprava ingresso por ali? Comprava ingresso pelos aplicativos. Simpla. Exatamente. A gente chegou a ser maior do que o Simpla lá na nossa região, no Distrito Federal. Tá. Então, ao invés você trabalhava na concessionária também? Trabalhava na concessionária. Você fazia isso como um por fora ali? Fazia como um por fora, exatamente. Tá certo. Até porque naquela época a concessionária não tinha muito sistema, né? A gente usava o DMS, não tinha CRM, não tinha... Mal e porcamente tinha um site muito mal feito ali, cada concessionária tinha seu próprio site muito mal feito. Então, naquela época... Dentro da concessionária ainda não tinha essa necessidade, na realidade a necessidade tinha, mas ainda não tinha um sistema bacana ali de gestão de venda. E por que não continuou o do venda de ingresso nessa área de produção artística, vamos dizer assim, Legal. De shows? O de venda de ingresso foi muito numa época que eu era muito baladeiro. Eu era mais jovem, era adolescente, gostava muito de balada, então deu super certo ali naquele momento, mas quando eu assumi a gestão da concessionária de fato, o meu pai, a gente fez um combinado ali que eu tinha a obrigação de... Você parar de ir pra balada ou parar de vender ingresso? Eu tinha que parar de ir pra balada, tinha que parar de vender ingresso e tinha que focar 100% na concessionária. Esse foi o contratinho do fio do bigode ali que eu assinei com meu pai e, obviamente, quando eu me comprometi com ele, eu tive que vender essa empresa. Vendi para um amigo meu que era meu sócio na época, ele ficou com a minha parte. Eu fui para a concessionária, mas eu não perdi essa vontade de inovar, essa vontade de construir algo diferente e aí voltado para o meu meio de concessionária. E foi aí que eu desenvolvi o IP Gestor, que é o sistema que hoje a gente usa dentro da Nara. E foi o primeiro que você fez para concessionária ou não? Não, eu já tinha feito o Clube Repasse. O Clube Repasse foi o primeiro que eu fiz, mas não era propriamente para concessionária, né? Sim, mas na concessionária, no dia a dia, você pegou uma concessionária 100% analógica, vamos dizer assim, Perfeito. Tinha lá um DMS, Perfeito. Né, porque tinha que ter, um site, porque tinha que ter e tal, mas e o resto todo não tinha. O resto todo não tinha. Se eu conheço bem a história, né, acompanho você, teu pai há bastante tempo, e aí você entrou para
entre outras coisas, digitalizar, automatizar os processos da concessionária. Perfeitamente. E aí, foi a primeira coisa que você fez foi o IP Gestor, ou não? Primeira coisa que eu fiz foi o IP Gestor. Quando Então eu você faz assumi... há bastante anos já está desenvolvendo ele. Já tem 5 anos de desenvolvimento, tem 2 anos que está rodando na Nara, a gente usou a Nara como um laboratório ali, e tem 6 meses que a gente já começou a cadastrar outras concessionárias. Hoje, a maior parte da rede da Mitsubishi, das concessionárias da rede, já utilizam o IP Gestor, e a gente já está com 70% das concessionárias da Porsche daqui do Brasil. Olha que legal. E como é que você... você falou que na rede Mitsubishi você é o head de inovação. O que é head de inovação de uma rede? O que faz? A gente inova, né? Head de inovação é justamente inovar. O que é inovar? Então, o que é inovar? Bom, assim como meu pai, os outros concessionários da rede também são muito analógicos, na sua maioria, né? Então a gente fez um grupo e eu e um outro amigo meu que também é head de inovação, o Laurindo, concessionário lá de Salvador, excelente concessionário também, a gente ajuda os concessionários a inovarem não só em CRM, não só em pré-venda, mas em criação de conteúdo, em nutrição de lead, em ter Mas um vocês site fazem uma mais reunião amigável. todo mês? Como é que é isso? Exato. A gente faz uma live, uma vez por mês a gente faz uma live com todos os concessionários e a gente ensina para eles ali, a gente divide com eles as boas práticas de digitalização, de pré-venda, de criação de conteúdo e toda essa parte que é a minha expertise. A minha geração, ela já é assim, né, cara? A gente já nasceu digitalizado, a gente já nasceu com Instagram, a gente já nasceu dessa forma. Então você é um criador de conteúdo também. Criador de conteúdo, exatamente. Eu propriamente dito, não, mas eu tenho o digital influencer que cria os conteúdos pra gente. É que você, na concessionária, você achou um jeito de aumentar o ticket médio dos carros. Perfeito. E para isso tem que anunciar, vamos dizer assim. Tem que mostrar isso porque é uma coisa diferente. Perfeito. E é o próprio conteúdo da coisa diferente que você publica. Exatamente. Então, mas conta mais como é que é isso. Como é que funciona? O que você faz nos carros? O que você... Aí uma das estratégias que a gente... Pessoal, só te dizer uma coisa. Eu fui para Brasília e me emprestou um carro. Eu nunca tinha andado numa Pajero Sport, né? Pajero Concept. A Concept. Com perfil baixo. Como é que eu vou andar com um carro, uma roda enorme com perfil baixo? Eu nunca imaginei uma Pajero assim. Né? Legal demais. Super diferente. Super diferente. E justamente por ser super diferente, a gente tem um alcance muito maior com o conteúdo dela do que com o conteúdo da Pajero normal. Eu entendi. Né? Então isso traz muito engajamento. Eu captei a ideia. Então, mas conta o que você faz. Que eu interrompi aqui para contar o que aconteceu comigo. Né? Que eu peguei um Pajero, perfil baixo no pneu. Eu falei, ué. Né? E a gente tem perfil alto também, tanto para Pajero quanto para Triton. E a ideia é exatamente essa. A ideia é a gente conseguir customizar os carros da vontade do cliente. Né? Se o cliente quiser um carro de terra, a gente tem um pneu maior. Se o cara quiser um carro só para sua, você sabe que foi muito legal aquele lugar que eu ia. Parava um monte de gente de volta para ver o carro, porque eu olhava o carro e falava assim, o que é isso aqui? Como é que tá? Mas a galerinha toda ficava em volta, fotografando, que legal. Fazendo vídeo mesmo e tal. Então isso é muito legal. Que legal. E isso que acontece no mundo físico, acontece no online também, né? Então no online... muita gente deve ter publicado, né? Com certeza, a gente tem um índice de compartilhamento desses conteúdos de carros customizados altíssimo, altíssimo. E o que mais você faz no carro? O que a gente faz? Hoje eu criei uma marca chamada Nara Concept, que é uma marca de customização de carro da Mitsubishi. A gente faz essas customizações todas lá dentro da nossa concessionária, da Nara, da concessionária do CIA, que é onde tem a oficina, toda a parte pós-venda, né? E a gente tem estribo elétrico, a gente tem alargador de paralama, a gente modifica o interior inteiro do carro, trocando desde teto, a parte de tapeçaria, banco, todo o console central, a parte de multimídia, capota elétrica, quando a gente trata ali de L200, né? Então a gente modifica o carro inteiro dentro da concessionária e para agregar valor a essas customizações, eu criei uma marca chamada Nara Concept. Tá, então você vai pegar uma Triton Concept. Perfeito. Aí a Triton Concept, ela já é daquela marca, o cliente já se identifica com isso. Exatamente, ele já se identifica com isso, ele já viu isso na internet, porque a gente tem um alcance muito grande com essas customizações, então ele chega ali na concessionária já com isso na cabeça, porque ele já viu na internet. Então muitas vezes o cliente que ele não viria até a gente com o conteúdo de um carro normal, ele vem com o conteúdo da Nara Concept. Vou te dar um exemplo muito bacana.
a nossa marca ela não é tão jovial, né? Ela é ali 50 mais, 45 mais. Hoje eu consigo atingir clientes da minha idade, até mais jovens do que eu, por conta dos conteúdos da Nara Concept. O cara chega lá na Nara, ele fala, eu quero a Triton Nara Concept. Entendeu? Então a gente consegue trazer muito mais lead, vender muito mais acessório e, obviamente, jovializar a marca, atingir um público que não viria pelos carros tradicionais. Entendi. Muito legal isso. Muito legal, muito legal. E, obviamente, tem a parte de lucratividade também, né? A margem de lucro dos acessórios é muito maior do que a margem de lucro dos carros. Você sabe disso melhor do que eu. E, com isso, a gente conseguiu quintuplicar o faturamento de acessório hoje da Nara. Porque a gente customiza, uns 20% dos carros ali saem customizados de tinta, uma customização mais barata, banco, tinta, e uns 4 a 5 carros por mês saem com kit completo Nara Concept. O que é o kit completo Nara Concept? Ele chega a custar R$100 mil. Uau! Que é uma roda forjada, um pneu mais alto, um estribo elétrico. E o fornecedor fornece exclusivamente para você ou ele, por exemplo, sei lá, aqui em São Paulo tem alguns fornecedores de rodas tradicionais, Colonial, mas você cria uma roda, o cara que fabrica a roda, fabrica essa roda só para você? Não. Você escolhe dentro de um catálogo. Exato. As rodas e os pneus, você vai montando, desenhando o carro como deve ser. Exatamente. Antigamente eu tinha alguns fornecedores pontuais aqui no Brasil, aí eu descobri, obviamente, onde eles compravam isso daí lá na China, e hoje eu compro direto das fábricas lá na China, sem intermediador. Ah, você compra direto na China. Compro direto na China, obviamente com uma qualidade muito boa, a gente não pode vender nada diferente disso dentro da concessionária, né? Então as rodas são forjadas, aguentam de verdade ali muito impacto, roda de qualidade, roda que é mais leve, inclusive, para não influenciar tanto assim na dirigibilidade do carro, o carro não pode ficar ruim de dirigir, né? Então, eu soube da história, assim, eu convivo com a história entre montadoras e concessionárias, né? Normalmente, o fabricante de automóveis não gosta muito que você modifique o carro que ele fez, né? O que ele está vendendo para você e tal, que você customize, mas dentro de uns padrões assim que não vá agredir, né? Nem tanto a estética quanto a parte técnica. Mas você muda tudo. E aí, como é que a Mitsubishi vê isso? Então, no primeiro momento, não foi muito bem aceito isso, né? Imagino. Óbvio, né? Óbvio. Claro. Mas eu vou te dizer que num segundo momento eles entenderam tanto o quanto isso agrega no sentido de jovializar a marca, gerar mais lead e uma posição diferente, né, nas redes digitais, das redes sociais, perdão, que eles incorporaram isso dentro da montadora. Como né? assim? Depois que eu comecei com a Nara Concept, a montadora criou a Triton Terra e a Triton Urban. Né? Eu levei o meu carro lá na montadora, eles viram ali tudo que a gente fazia, a montadora veio até a Nara, viu tudo que a gente fazia de extrema qualidade, os nossos acessórios, todas as ideias das customizações, o quanto isso estava agregando de valor em faturamento e o quanto isso estava trazendo de oportunidades de venda, gerando leads, que eles criaram 2 carros, edição limitada, a Triton Terra e a Triton Urban, baseadas na Nara Concept. Olha só. E teve mais concessionário que se inspirou nisso e começou a fazer também, não? Praticamente todos os concessionários hoje estão fazendo, a gente incentiva eles a fazer, né, a fazer as customizações. Mas criou uma marca também? Alguém já criou uma marca? Não, ninguém ainda chegou a esse ponto de criar a marca. E você fornece para esse pessoal também ou não? Não posso. Esse é um contrato que a gente tem de concessão, né? Tá dentro do nosso contrato de concessão da marca. Você não pode fornecer acessório para eles? Eu não posso fornecer acessório para os outros concessionários da rede. Mas por quê? Está dentro do nosso contrato, é uma cláusula contratual. Mas todo concessionário vende peça para outra concessionária. Sim, mas na Mitsubishi a gente não pode vender peça, eu não posso vender acessório para os outros concessionários da rede. Mas se eu estou precisando de uma peça, sou concessionário da Mitsubishi, preciso de uma peça. Se for uma peça original da Mitsubishi, eu posso. Pode. Se for uma peça paralela, né, como a gente diz, que não é original da Mitsubishi, eu não posso. Não pode vender. Não posso. Ok. E obviamente, esses acessórios diferentões são importados da China, então você não fornece para ninguém. Não posso fornecer para ninguém. Mas você não vende para ninguém para fora, então é só para consumo próprio. Só vendo para consumo próprio, para consumidor final. Isso. Né? O B2B eu não faço. Mas você não fornece para ninguém. Não forneço para ninguém. Se eu quisesse montar uma lojinha aqui de customização e quisesse comprar de você, não podia. Se você não for concessionário Mitsubishi, eu posso vender para você. Posso. Então tá bom. Porque eu gostei do que você fez. Eu vi o carro assim, tanto é que eu tô fazendo o meu, vou fazer o meu. Lógico. Meu painel, vou comprar então. Conta comigo aí pra gente customizar em todos os seus carros. Gosto muito disso. Muito legal, muito legal. E hoje, assim,
Teu pai continua na operação, não continua? Como é que você lida no dia a dia ali? Hoje o meu pai ele continua na operação, mas em outro formato, né? A parte ali de concessionária mesmo, do dia a dia, fica comigo, e ele fica na parte da controladoria, ali de imposto, parte tributária, parte fiscal, a parte de contabilidade, ele ainda cuida dessa parte. Porque a história da concessionária, que eu me lembre, você me corrija, você sabe a história melhor que eu, óbvio, Claro. né? Mas era teu pai e tua mãe trabalhando lá, né? Há 33 anos atrás. Depois, acho que a tua irmã trabalhou lá. Sim. A minha irmã ainda trabalha na parte administrativa. Ainda trabalha na parte administrativa. Isso. E era assim, a família toda trabalhando. Sim. A empresa é extremamente familiar, até hoje a empresa é extremamente familiar. Tua mãe não trabalha mais. A minha mãe não trabalha mais, Tá. A gente obviamente teve que se profissionalizar, né? Hoje a gente tem mais de 100 funcionários, hoje a gente tem gerentes extremamente competentes, 2 pontos de venda. Hoje a gente é a concessionária por ponto de venda que mais vende de toda a rede Mitsubishi. A Nara hoje é a concessionária que mais vende no Brasil inteiro. Então, hoje a gente está super digitalizado, super profissionalizado. Eu acho que a gente deixou de ser uma empresa familiar hoje, a nível de processo, de profissionalização, e a gente, de fato, hoje consegue ser uma empresa que se destaca no mercado. A Mitsubishi teve altos e baixos, né? Ela teve assim como todo negócio. Todo negócio. Mas teve mais história, vamos dizer assim. Das montadoras tradicionais. Porque a Mitsubishi nunca foi uma montadora tradicional. Foi mais, vamos dizer assim, vamos usar um termo aqui, entre aspas, mas caseira. Concordo. Justamente, importador, a Nara era muito caseira porque era um reflexo da própria montadora. Exato. Todas as concessionárias eram meio caseiras. E os concessionários, e teu pai mesmo falou aqui, tiveram que ficaram ser muito resilientes. A Nara foi a principal delas, né? Que chegou uma época que tinha 3 concessionários, 4 concessionários na rede. A rede se mudou inteira, etc. E você passou por tudo isso na infância, na adolescência, na juventude, etc. Como é que você vê o negócio? Como foi? Como é que tá? Qual é a tua perspectiva de futuro? Fala um pouquinho. Eu acho que a Mitsubishi, de fato, ela passou por essa profissionalização. Muitos concessionários dessa época ali do começo, eles não estão mais hoje. Hoje, a maioria dos concessionários da Mitsubishi são grandes grupos, tem outras marcas, né? Não são só concessionário Mitsubishi. E eu vejo isso com bons olhos. Eu acredito muito na marca, eu sou fã da Mitsubishi, eu amo a Mitsubishi, fui piloto da Mitsubishi, acredito demais nos carros da Mitsubishi, acredito muito na nova gestão da Mitsubishi, no Mauro, no Jack, no Marx, caras fantásticos, lido com eles aí diariamente. Então eu tenho certeza absoluta que a Mitsubishi ela tem uma meta de 80 mil carros até 2030, eu tenho certeza absoluta que ela vai cumprir essa meta, porque estão vindo produtos novos, as concessionárias todas se profissionalizaram bastante, e eu tenho certeza absoluta que a Mitsubishi vai crescer muito e a gente vai estar junto com eles aí. Não, a rede está crescendo outra vez. Hoje são 50, 60 funcionários, não é isso? Não. Entre Mitsubishi e Suzuki são 130 concessionárias. 130 Mitsubishi e Suzuki? 130 concessionárias. Tá, mas pontos de venda. Pontos de venda, perfeito. 130 pontos de venda. Suzuki ainda tem? Ainda tem. São, se eu não me engano, 20 concessionárias da Suzuki hoje e 110 concessionárias da Mitsubishi. Tá. Muito. Então deve ser uns 50 grupos, 50 e poucos grupos. Mais ou menos isso daí. E eu vejo que muito concessionário, que nem você falou, que era de outras marcas, ele está adotando a Mitsubishi agora. Perfeito. Porque isso não acontecia. Isso não acontecia, porque era muito fechado, né? A montadora era uma empresa familiar. Então. E hoje eu vejo que porque também tinha até um preconceito, né? Eu acho que não sei se falei isso com o teu pai ou não, mas é assim, quem era Mitsubishi talvez não pudesse ser Toyota, sei lá, ou ter veículos concorrentes diretos, né? Isso aconteceu muito, inclusive isso aconteceu muito com meu pai também. O meu pai ele tem um acordo ali com o Eduardo de que ele desde o início só podia ser Mitsubishi. Teu pai é exceção, vamos dizer assim. Isso não acontece mais hoje, né? Hoje os grandes grupos já chegaram, a própria Saga já entrou na Mitsubishi também, o Grupo Andretta já entrou na Mitsubishi também. Então isso não acontece mais. Hoje eles estão em busca aí de fato de grandes grupos também, assim como toda montadora. Vamos ser bem sinceros, toda montadora hoje está em busca de grandes grupos. Por isso que eu falei que a Mitsubishi era diferente, porque ela não era assim. Ela preferia nomear um lojista, talvez, que não era concessionário de nada, puro, né, que ia nascer do zero ali, do que se associar de abrir um ponto para um grande grupo, que já tinha um monte de outras marcas, tinha picape, vendia. Vamos pensar que a essência
né, da Mitsubishi sempre foi o off-road, né, com os produtos. Marca extremamente picapeira, né? Que a gente Então, bem picapeira. E aí, pegar um concorrente que tivesse picape também, etc., eu não queria. Pronto, esse não, tá fora. Né? Hoje eu vejo que tem essa mudança bem grande e eu acho que aí é um caminho maravilhoso para frente. Aí, né? Maravilhoso, maravilhoso. E a meta deles é audaciosa, né? A meta, na realidade, é mais do que triplicar, né, nos próximos 5 anos. Então não tem como fazer diferente, tem que trazer grandes grupos mesmo, e eu acredito muito nessa estratégia, a gente tem crescido muito assim. Mas é porque você tem um problema agora pela frente, que muitas marcas novas chegando, chineses, etc., com produtos não picapes, nem todos, muitos estão prometendo lançar picape e tal, mas eu acho que assim, o produtor que compra picape, ou aquele que usa a picape para trabalho, pode ser minério, pode ser que ele usa picape para trabalho, ele não muda tão fácil, porque ele precisa daquele veículo comercialmente, é um bem de capital para ele, né, de certa forma. Exatamente, é uma ferramenta de trabalho, a gente fala muito isso ali no agro. Porque para os urbanos vocês vão ter mais concorrência, que é aquele que usa só para a L200 Urban, pronto. Perfeito. Que agora vai virar só Triton. Mas aí pode ter alguma coisa assim diferente, né? Vindo dos chineses e tal. Mas tem muita marca entrando. Concordo. Como é que a Mitsubishi, você vê que a Mitsubishi pode se posicionar? E você que é filho do senhor Mitsubishi, conta pra mim. Eu tô apertando você. Eu acho que a Mitsubishi lá atrás, ela adotou uma estratégia que tem dado certo até hoje, que foi nichar, né? Eles foram ali, de fato, para os rallies, para esses eventos, uma estratégia que deu certo na Red Bull. Você pode ver que a Red Bull, a marca Red Bull, ela não faz muita propaganda na televisão ali. Ela tinha lá atrás aquele Red Bull te dá asas, mas hoje são eventos mesmo, né? Eles fazem... grandes patrocínios, né? Grandes patrocínios de Fórmula 1, de qualquer tipo de esporte, você pode ver que a Red Bull... Ela está associada. Eu brinco que a Red Bull é a Hollywood dos outros tempos. Eu não sei se sabe que eu estou falando Hollywood, não. Sabe o que é Hollywood? Não. Era uma marca de cigarro associada ao esporte. Olha que coisa loucura. Mas, teve a Marlboro também na Fórmula 1. Mas a Hollywood na minha geração era a geração assim que você via um esporte e pensava em Hollywood. Teve até uma moto da 750 que é conhecida como uma Sete Galo, na minha época chamava Sete Galo, da Honda. Eu lembro da Sete Galo. Que era a Honda, a Sete Galo Hollywood. E era tudo associado ao cigarro. Olha que loucura. Eu acho que isso é proibido hoje, né? Não pode mais associar a marca de cigarro ao esporte. Eu não sei. Mas na minha geração isso era muito comum. Né? E eu vejo a Red Bull hoje substituindo isso. Claro que Red Bull deve ser muito mais inofensivo do que o cigarro. Mas é um produto, né? Fabricado, não é natural, nem nada, associado a um esporte, a todo tipo de esporte. É bem legal isso. Né? Exato. E a Mitsubishi, lá atrás, ela adotou essa estratégia e tem dado certo até hoje. Né? A Mitsubishi é a única marca que tem o seu próprio rally, cara. Isso é muito louco. A Mitsubishi leva ali 400, 500 pessoas para um evento de rally feito para os próprios clientes. Que é o Rally dos Sertões. Não. Esse é o Mitsubishi Motorsport. O Mitsubishi Motorsport. Que são os clientes que participam, né? Exatamente. Que não é um rally tão pesado nem nada. Não, é um rally que você vai com o seu próprio carro mesmo. Leva o filho. Leva o filho, é um evento extremamente familiar, não é uma grande trilha. E continua. Dificuldades. Isso aí continua, já tem 25 anos isso, dá super certo. E a gente tem ali o Rally dos Sertões, o Paris-Dakar. Você já correu os Sertões? Sertões ainda não. Eu corri sempre o Mitsubishi Cup, que é o rally de velocidade da própria Mitsubishi. Tá. Porque dentro da Mitsubishi tem o rally de regularidade, que é o motorsport que a gente faz para os clientes levarem seu próprio carro, sua família e tudo mais. E a gente tem o de velocidade, que é o Mitsubishi Cup, que aí sim é um rally de velocidade profissional. O qual você ganhou algumas vezes. O qual eu ganhei algumas vezes, ganhei a Lancer Cup também algumas vezes, que era tipo a Porsche Cup da Mitsubishi, era dentro do autódromo, Lancer Evolution. Então, assim, eu acredito demais nessa estratégia. E você só correu sempre com Mitsubishi dentro da Mitsubishi, você não correu fora. Corri sempre com o Mitsubishi, dentro da Mitsubishi, e vendi sempre o Mitsubishi dentro da Mitsubishi. Sou fãzaço da marca, acredito muito na marca. Entendi. E mesmo no Rally dos Sertões, etc., tem histórias aí, né, e o Paris-Dakar mesmo, né? A Mitsubishi é a maior campeã do Rally dos Sertões e a maior campeã do Paris-Dakar também. Ou seja, do maior Rally das Américas, que é o Rally dos Sertões, e do maior Rally do mundo, que é o Paris-Dakar. A Mitsubishi é a maior campeã dos dois rallies.
Isso é uma prova que a marca é excepcional, assim, nesse sentido, né? Que você dá uma confiança muito grande para todo mundo que vai trabalhar com a picape, né? Eu brinco que a gente não vende carro, tá? A gente vende credibilidade. A gente vende um carro que vai te levar de A a B sem te dar problema nenhum, com um custo de manutenção barato e que você sabe que vai ter um valor de revenda bacana, porque o carro não dá problema. Todo mundo confia no carro, tem uma credibilidade absurda no mercado, né? Que legal, que legal. Muito bom isso. Muito bacana de ouvir, né? E é legal ouvir você falando, né, com esse entusiasmo todo, de uma marca que tem essa história toda por trás, quer dizer, veio do teu pai e tal, e você acreditando mesmo com outras novas marcas chegando, etc, etc. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. E essa parte de tecnologia, como é que você vê nas concessionárias? Essa transformação que está acontecendo com inteligência artificial, etc. Fala um pouquinho do IP Gestor, como é que funciona. O que é o IP Gestor? Legal. O IP Gestor é um sistema de gestão geral de concessionária. Ele não é só um CRM, ele não é só um site, ele não é só um integrador de portal. Ele faz hoje... Mas ele substitui o DMS? Ele não chega a substituir o DMS, até porque as montadoras, elas meio que te obrigam a usar um dos 3 DMS do mercado ali, né? Então, a gente não substitui o DMS, mas a gente vira uma interface amigável do DMS, porque você sabe melhor do que eu aí que a interface dos DMS é extremamente difícil de usabilidade, né? A gente, inclusive, tem bastante resistência das concessionárias para usarem os DMS. Na sua totalidade, né? Assim, ele usa no que ele é obrigado a usar, né? Ele tem que emitir nota fiscal, ele tem que abrir o S, tem que fazer o relatório mensal para a montadora, essas coisas muitas vezes saem do DMS. Exatamente. Mas então o IP Gestor seria um front-end de DMS. Assim, um front-end de DMS. Uma interface amigável. De front. Exatamente, amigável, uma interface mais amigável. E o que faz? Ele hoje espelha todas as informações do DMS. Ele hoje funciona como um BI de venda, um BI de pós-venda, um BI de campanha. Ele hoje funciona como CRM também, CRM de venda, CRM de pós-venda. Muita coisa. Porque, eu entendo assim, BI de venda, BI de pós-venda e tal, mas o que é BI de campanha? BI de campanha são todas as métricas da sua campanha, para você entender o que de fato está dando certo e o que está dando errado, né? Para você poder corrigir. Campanhas que você faz digitalmente. Você acompanha o seu ROI, você acompanha... Mas a sua campanha no seu marketing digital. A minha campanha é do meu marketing digital. Se eu quiser fazer marketing offline, eu acompanho lá também? Não, offline não. Mas todo o marketing digital tem só o marketing digital. E coisas que, por exemplo, o DMS não faz. Coisas que o DMS não faz, que mais? Exatamente. Por isso que é muito mais do que um espelhamento de DMS propriamente dito, né? Sim, ele vai além disso aí. Ele dá uma inteligência, então, para o negócio já acoplado no DMS, é isso? Acoplado ao DMS, perfeito. A gente tem inteligência artificial também, né? Inteligência artificial ajuda ali o vendedor a tirar dúvidas dos carros. Por exemplo, muitas vezes o vendedor não sabe ali a litragem certa de porta-mala do Eclipse, por exemplo. E ali, na hora que o cliente pergunta para ele, dentro do sistema do IP Gestor, né? A gente tem um módulo de WhatsApp ali, e o vendedor usa esse módulo de WhatsApp para conversar com o cliente, e quando o cliente faz alguma pergunta que o vendedor não sabe responder, o próprio sistema responde pelo vendedor. Olha que legal. Muito legal, cara. Isso daí é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi dentro do IP Gestor. Até porque o nosso vendedor, por exemplo, a gente tem um certo turnover dentro das concessionárias, né? Às vezes entra um vendedor novo, sai o seu vendedor que entendia tudo do carro, e o vendedor novo que entrou, muitas vezes ainda não teve um treinamento específico ali da montadora, então a inteligência artificial atua ali para ajudar o vendedor a converter mais vendas, tirar mais dúvidas dos clientes aí com relação aos carros. E na parte de pós-vendas, faz o quê? Na parte de pós-vendas, a gente tem um aplicativo de agendamento de revisão, fantástico também, isso daí inclusive só a gente tem isso hoje no mercado, tá? Hoje o cliente ele consegue agendar todas as revisões por dentro do aplicativo do IP Gestor, e isso já chega na agenda, como tem integração com o DMS, isso já chega na agenda do consultor técnico como uma revisão já agendada ali dentro do Apollo ou dentro do NBS, né? Dependendo aí do DMS que o concessionário usar. Então, como experiência do cliente final, o cliente final faz esse agendamento pelo aplicativo, e como experiência do concessionário, ele já recebe isso. Mas aí o cliente tem que DMS. baixar o aplicativo, é isso? O cliente tem que baixar o aplicativo. Na hora do cliente pegar o carro na concessionária,
ele já baixa o aplicativo na entrega técnica do carro. Ele baixa o aplicativo qual? Do IP Gestor. Do IP Gestor, exatamente. Só que o IP Gestor faz um white label para o concessionário. Por exemplo, lá na Nara, o IP Gestor fez um white label para a Nara. Okay. Então a Nara tem o seu próprio aplicativo, que na realidade é o aplicativo do IP Gestor, com a cara, com a interface ali, com a identidade visual da Nara. Mas para o cliente final. Para o que é uma outra realidade. Que é uma outra realidade, perfeito. Tá, e o cliente final faz o que com ele? Agenda as revisões pelo aplicativo. O cliente não precisa mais ligar na concessionária para agendar a revisão. Então ele serve especificamente para agendar a revisão. Especificamente para agendar a revisão, para comprar acessório e para agendar qualquer tipo de serviço, não só a revisão. Por exemplo, ele bateu o carro... Não, tudo bem, mas qualquer serviço de pós-vendas. Qualquer serviço de pós-vendas, perfeito. Tá. E ele fica lembrando... E se eu quiser trocar de carro? Se você quiser trocar de carro, aí você tem que ir na concessionária para trocar de carro. O IP Gestor não faz isso ainda. O IP Gestor ainda não faz isso. Mas ele podia também, né? Podia também. Avaliar o carro usado, por exemplo. Não, avaliar o carro usado a gente já consegue. No aplicativo? Até pela integração que a gente tem com o autoavaliado, ele já consegue avaliar o carro pelo aplicativo, pela placa. Tá, ele coloca a placa lá e já faz... Coloca a placa lá e já faz a avaliação. Pronto, você vai começar a trocar de carro aí. Tá sim, certo. mas não consegue ainda fazer a venda propriamente, finalizar todas as etapas da venda. Tá, e para o concessionário, para que ele vai ter o IP Gestor? Serve para quê? Por exemplo, na parte de pós-venda você estava falando que tem agendamento de serviço, mas para peças, por exemplo? Você consegue também comprar peça por dentro do aplicativo, por dentro do aplicativo da Nara. Hoje você consegue comprar qualquer tipo de peça. Ele é integrado no DMS, então tá puxando ali, então, inclusive as peças que eu tenho de estoque. Não, tudo bem. Isso é o cliente final. Isso. Tá, e o concessionário? Concessionário, parte de peças, a gente tem uma interface muito mais amigável do que o DMS, né? Porque no DMS... Mas eu faço pedido de peças para a fábrica. Eu consigo fazer através do IP Gestor? Você tem que fazer pelo DMS. E o que eu controlo o departamento de peças, então, através pelo IP Gestor? Você controla o BI de peças, né? Você tem ali o seu giro de estoque, você tem se essa peça é obsoleta ou não, se você precisa se livrar dela, você tem até alertas, né? Quando a peça... passa, eu acho, de 90 dias, 120 dias, alguma coisa assim. Enfim, você consegue também customizar isso dentro do sistema, né? Quando a peça está virando obsoleta, o alerta ele te dá um BI, então, do departamento de peças também, uma inteligência ali. Uma inteligência de mercado dentro do departamento de peças também. E se eu quiser publicar e vender peça, porque você falou de campanhas. Hoje em dia, muito concessionário vende peça no Mercado Livre. Eu consigo usar o IP Gestor para isso? Consegue. Inclusive, você consegue anunciar essas peças como integrador de anúncio, né? Você tem essa peça ali que você ainda não conseguiu vender ela, você quer subir ela na OLX, você consegue ali subir dentro do IP Gestor, você consegue subir o anúncio dessa peça na OLX e no Mercado Livre, por dentro do IP Gestor. Tá, agora sim. É fantástico isso. E no seu site também, né? Dentro do IP Gestor, você sobe tanto peça quanto carro. Você sobe os anúncios ali. E o site, mesmo que o site eu tenho de outra pessoa, o uso do IP Gestor. Aí você tem que usar o do IP Gestor. O IP Gestor faz o site também. Faz o site também. Faz tudo. Tudo que você precisa a nível de... Tudo é muito amplo, tá? Tudo mas tudo. É quase tudo. Não, porque... Tá, que mais faz? Assim, então, a parte administrativa financeira, por exemplo, o que faz? Faz também. DRE assim? Contábil tem dentro do IP Gestor também. Mas ele puxa do sistema de gestão, é isso? Puxa do sistema de gestão, puxa do teu DMS, todo o teu DRE, toda a tua parte contábil e fiscal aí da empresa. Tá, e aí eu faço o que com aquilo? Eu, por exemplo, quero mandar para a fábrica o meu relatório mensal. Como é que chama no Mitsubishi o relatório mensal da fábrica? Você consegue exportar tem um relatório isso... da fábrica que você manda também? Como é que chama? Tem um relatório, eu também não lembro agora de cabeça. Tá, porque toda montadora tem o seu. Tem tá, sim. Então, tem, aí eu mando direto do IP Gestor ou mando do DMS? Você consegue exportar isso como uma planilha e você manda por planilha mesmo aí para a montadora. Ah, tá. Você puxa teus dados contábeis e tudo mais. Tem alguma inteligência por trás disso? Inteligência por trás dessa parte de administrativo financeira e tal. Como consigo analisar? Porque você falou que é um BI. Sim. Tá, como é que eu analiso isso? Não, você consegue fazer filtros ali e analisar da forma como você quiser. Inclusive, a gente customiza isso para as concessionárias também, tá? Se a sua realidade da sua concessionária for de uma forma, a gente customiza dentro dos seus padrões aí, de tudo que você quiser. Tá, eu consigo fazer, sei lá, distribuir por áreas um rateio, por exemplo, ou se eu quero carregar mais depois de vendas de novos e não de usados, ou vice-versa, tal. Consegue, da forma como você quiser. Tá, entendi. E que mais faz? Aí a gente vai para a parte de vendas, que aí é a minha área, né? É a área que eu mais gosto. Na parte de vendas, a gente consegue aumentar a sua conversão digital
né, a gente consegue trazer todos os leads de todas as plataformas ali para dentro do teu CRM e a gente consegue... Mas aí eu tenho um CRM já. Eu vou precisar... Qual o CRM que eu uso? Você tem que usar o IP Gestor. Ah, no IP Gestor tem um CRM também. Tem o CRM também. Tá. Também. Então, para você ter... Aí eu não preciso usar o meu CRM mais. Aí você não precisa usar o seu CRM mais. Por quê? A ideia é que você substitua 4, 5, 6 fornecedores pelo IP Gestor. Para você centralizar todos os seus dados dentro de uma única plataforma. Porque isso é uma dor que eu vejo hoje. Assim. A centralização de dados é uma dor. A gente tem um monte de sistema, tem que fazer um esforço para eles conversarem entre si. O Autovaliar é um deles, né? Óbvio. Tem que fazer um esforço para eles ficarem conversando e o concessionário não tem um único login. Perfeito. Né? O ideal era ter um único login e eu ver esse meu negócio inteiro. Lógico. Aí eu vou piorar. E se eu tiver mais de um sistema de gestão? Se eu tiver 2 DMS? Como é que eu faço? A gente consegue integrar os seus 2 DMS, por exemplo. A gente tem alguns clientes que têm 5, 6 concessionárias e ele tem uma marcas Volks, diferentes. Ele tem uma Volks que usa NBS, aí ele tem uma Mitsubishi que usa Polo e ele tem uma Chery que usa DealerNet. A gente consegue integrar esses 3 DMS diferentes dentro do IP Gestor. Então, ao invés de você abrir o teu DealerNet, o teu Apollo, o teu NBS, você vai abrir só o IP Gestor e conseguir ter toda a visualização ali de todas as suas 3, 4 empresas diferentes dentro de uma única plataforma com um único login. Muito legal. Isso é um sonho. Isso é uma coisa legal. Mas outro sonho, que aí é o sonho do Caporal, ele consegue publicar no Autovaliar e vender os carros por ali? Claro que consegue. Já está funcionando assim? Já finalizamos a integração aí com o Autovaliar. Já está funcionando. Não, porque aí sim, porque fica realmente, porque ele não tem que sair de lá para ir para o Autovaliar ou publicar os carros. Tudo bem que a gente tem integração, tem que fazer integração com todos os DMS, mas se a gente tivesse com um só, era mais fácil fazer, que ele puxava de outros e ia para o IP Gestor, né? Sim, concordo. Já está funcionando a integração. Já dá para fazer. Então tá bom. Isso é de notícia de primeira mão, porque eu não sabia também. Tá ótimo. Isso é um sonho, ter tudo centralizado de uma maneira simples. Porque eu vejo assim, muitas ferramentas, vai pegar os últimos 20 anos, mas principalmente depois da internet, os últimos 10, 15 anos, foram desenvolvidas e são sendo criadas. E eu brinco assim, que todo dia está ultrapassado. Concordo. Não dá tempo. É assim, quando eu olho, eu falo assim, nossa, o cara já criou isso. Não, eu não sei se estava falando para você, mas eu estive na Espanha esses dias e vi uma aplicação que o cara mede pela íris do olho para onde o cliente está olhando, tudo bem, mas se ele está com interesse naquela mercadoria ou não. Então ele vai numa gôndola de supermercado, ele mostrou o caso da Decathlon, por exemplo, tal, que o cara parava sempre o olho no manequim e dilatava a pupila quando olhava o manequim. Aí quando olhava, o produto que estava no manequim ele ia vender mais. Eu falei, tá bom, isso é legal, porque no showroom de uma concessionária, tal, você consegue fazer um estudo, porque é uma pesquisa de qualquer maneira, né? Só que é uma pesquisa viva. Eu falei, tá, mas e no online? Como é que faz? Ele falou, olha, no online é muito mais legal. Por quê? Porque a gente fica medindo sempre mapa de calor. Né? Mapa de calor é a coisa mais ultrapassada que tem. Porque você mede mouse. Você não tem que medir o mouse, você tem que medir para onde o cliente realmente está olhando. Ou, não é onde está o dedo dele, é onde ele está olhando dentro do celular ou dentro do site. E aí onde ele realmente despertou interesse. E a gente consegue gerar um relatório perfeito disso daí. Eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa senhora, né? Cada vez mais, quer dizer, daqui a pouco alguém vai ter um Neuralink, que é o chip do Elon Musk, né, na cabeça já dizendo o que eu vou pensar, o que eu estou imaginando, né, já para o cliente, já para o fornecedor, ou para quem estiver vendendo para ele, tudo conectado. Isso é uma coisa maluca. Isso é impressionante. A gente não consegue se atualizar nunca, sempre está buscando ter a última geração, o último sistema, a última coisa. E não vai parar nunca. Então, eu estava falando da dor do concessionário, porque dos últimos anos para cá, foram criados muitos sistemas, estão sendo criados muito mais, cada vez mais. Né? Sim, claro. Hoje, coisa típica que tem de monte é chat de WhatsApp. Eu brinco assim, os chats de WhatsApp estavam na pré-escola, aí conseguiram lá ir para o primeiro grau, segundo grau. Agora tem cara de chat de WhatsApp com doutorado já, que responde a figurinha, que negocia preço com você, exato, que já faz... você não consegue saber se é uma pessoa ou não que está por trás, porque é tão perfeito, tão automático, né? Você solta um áudio todo bagunçado, ele entende gíria. Eu falei, não é possível.
É muito legal isso. Aí, inclusive, hoje responde por áudio, né? Lá na responde Nara, inclusive, por áudio. se você mandar um áudio para a nossa inteligência artificial, ela vai te responder com áudio, porque ela entende que você quer falar por áudio. Se você mandar mensagem, vai responder por mensagem. então, mas aí eu vejo que a dor é essa. Quantos sistemas eu tenho que ter? Porque sempre vai ter uma coisinha nova, uma coisinha nova. O ideal é que tudo isso estivesse numa plataforma só, porque não dá para ficar o tempo todo contratando tudo, etc. Mesmo que a plataforma tenha que contratar um serviço de terceiro de última geração. Perfeito. Né? Que seja especializado só naquele pedacinho. Exato. Porque senão não dá, não dá para acompanhar. Inclusive, eu esbarrei nessa dor que você está falando exatamente. Quando eu assumi a gestão de fato da concessionária, antes de desenvolver o IP Gestor, eu saí contratando, cara, 10 sistemas diferentes. E nenhum integrava com nenhum. E eu tinha 10 logins diferentes. E porque eu que sou mais digitalizado, era até mais tranquilo. Mas imagina botar meus gerentes, cara, para usar isso daí. O cara esquecia o login, o outro não lembrava a senha. O outro, cara, isso virava uma loucura. Então o IP Gestor veio justamente para sanar essa dor. Né, de vários sistemas, de falhas de integração. Então a ideia é que hoje você utilize o IP Gestor e o IP Gestor te forneça tudo. Inteligência artificial, site, integração com os portais, espelhamento de DMS, agendamento de revisão, tudo. DRE, tudo. DRE, contábil, BI. Você sabe que tudo. eu fui numa loja outro dia? É uma loja multimarcas. Mas mesmo assim, é uma pessoa muito desenvolvida na parte tecnológica e de conhecimento de negócio de mercado. Aí ele falou, olha, eu tenho um sistema para fazer o site. Aí eu tenho um outro sistema que eu contratei para fazer a parte de pricing. Aí eu tenho um outro sistema que faz todo o meu CRM. Mas no final eu controlo tudo nessa macro do Excel que eu fiz aqui, ó. Eu falei, meu, que loucura. Ele fica migrando de um tab para o outro, né? O tempo todo, porque ele fica logado em todos, muda de um tab para o outro, e eles não conversam entre si. Então, não tem jeito. Vamos ter que colocar tudo na mesma plataforma mais cedo ou mais tarde, né? E o pior, cara, quando eu estava sofrendo com isso, com vários fornecedores de vários sistemas diferentes, eu passava o dia inteiro fazendo reunião com o dono do sistema, passava o dia inteiro fazendo reunião com o programador do cara, ou até às vezes com o próprio dono da empresa, porque eu queria que integrasse com o outro sistema que eu estava usando, eu queria que tivesse alguma coisa que não tinha, e era sempre uma dificuldade, cara. Então, mas você tem uma equipe dentro da Nara que desenvolve? Como é que você faz isso hoje? Não, hoje eu tenho... São duas empresas diferentes, né? Eu tenho hoje o IP Gestor, que são programadores que ficam lá em Florianópolis. Eu acho que você sabe, né? Florianópolis é meio que um centro de tecnologia aqui do Brasil. Então, os melhores programadores do Brasil... Como tem em Pernambuco, como tem em alguns lugares. Joinville também tem, parece. Perfeito. Os melhores programadores do Brasil estão lá em Florianópolis. Então, tem 12 anos que eu estou com esses programadores. Eles já desenvolveram tudo que você puder imaginar. Foram mais de 40 aplicativos que a gente já desenvolveu. Mas é uma empresa terceirizada ou é tua mesmo? Não, é minha mesmo. Tá. A empresa é minha mesmo. E esse pessoal que desenvolveu todos os... Aí a gente usou a Nara como laboratório. A gente pegou o que tinha de melhor de todos esses sistemas que a gente usava. A gente contratou... Você fez benchmark em todos os sistemas que você tinha contratado. Fiz o benchmark em todos os sistemas que eu tinha contratado, só que a usabilidade deles era bem ruim, né? A própria usabilidade dos DMS que a gente tem que usar é muito ruim também, né? Então a gente trouxe um UX do Vale do Silício, ele prototipou todas as telas antes de passar para o desenvolvimento, que é esse time de Floripa. Esse UX, ele prototipou todas as telas, criou uma experiência igual a do WhatsApp, uma experiência super fácil, né? Tudo por intuição mesmo, você não precisa de treinamento. Que essa era uma grande dor também, né? Você mudava o sistema, tinha que contratar o treinamento de São Paulo, viu uma galera... Não, eu acompanhei os principais DMS do Brasil, né? E sempre que trocava o caixa, tá... Aí você tinha que contratar alguém para treinar o caixa que estava substituindo. Aí as fontes até do DMS, alguns, era vender esse treinamento. Eu ficava torcendo para que trocasse alguém, porque tinha turnover, aí eu conseguia treinar a pessoa nova, e aí tem que passar não sei quanto tempo treinando para poder usar o sistema. Exatamente. Ou seja, user-friendly zero, né? Zero. Hoje tudo tem que ser por intuição, né, cara? Sim. Você vê que o próprio iFood, o próprio Uber, o WhatsApp, não precisa de treinamento para nada, né, cara? Você sabe pela sua própria intuição aonde você tem que clicar. Exato. Então a gente trouxe essa usabilidade. O nosso UX, inclusive, ele trabalhava no Vale do Silício, já trabalhou no Meta, já trabalhou no iFood também. Então, assim, é um cara fora da curva, sabe? Então a gente trouxe essa usabilidade que no Brasil ainda não tinha, né? Tanto que você estava dizendo... O teu pai consegue usar o IP Gestor?
Meu pai não usa sistema nenhum, cara. Meu pai usa o IP Gestor, meu pai usa o BI do IP Gestor. É? Meu pai acompanha tudo pelo BI hoje. Se ele é a prova viva, então, que é capaz, né? É user-friendly mesmo, né? Total. Se o meu Muito pai bom. extremamente analógico usa, qualquer pessoa pode usar. Eu estava falando para você que eu sinto eu tenho trazido aqui para o The Dealers muitos jovens sucessores, né? E também, muitas vezes, os pais, né? Ou pessoas que ainda não têm um filho sucedendo, mas já tem uma certa idade. Aí eu vejo que existe uma certa dificuldade nessa conversa entre as gerações, né? Você passou por isso também, assim, essa troca, né, na troca de comando, mas não é uma troca de comando tão facinha, assim, fluida, porque são linguagens diferentes, não são? São linguagens diferentes, cara, culturas diferentes, né? Foi muito difícil essa troca, né? Porque no primeiro momento meu pai não entendia. Na verdade, até hoje, ele não entende muito tudo que a gente faz, né? Ele entende que a empresa evoluiu demais, ele entende que a gente vende mais, ele entende que a gente tem uma conversão. A montadora avalia a sua conversão digital, né? Porque eles mandam leads para vocês, né? Eles mandam leads para a gente, para os concessionários. Então, parte dos leads que a gente recebe são da montadora. Então, eles avaliam a sua performance pela conversão desses leads que ele te manda. Claro. Né? Então, obviamente, hoje meu pai entende que a nossa conversão perante a montadora é infinitamente melhor, ele entende que a gente vende mais, ele entende que o cliente está mais satisfeito. Mas, quando foi para mudar essa cultura, cara, eu tive que trocar 34% dos funcionários da empresa. Então, imagina como é que foi isso. Nossa Senhora. Foram brigas numéricas com meu pai. Quando eu Porque os próprios funcionários que teu pai tinha contratado, né, eles não queriam aceitar que o filho do dono, que estava assumindo, queria mudar tudo, né? Porque deu certo. Falei assim, olha, mal ou bem, chegamos aqui até agora e deu certo. Exato. Aí, por que você quer mudar? Exatamente. Foi mais ou menos assim. E, por exemplo, quando eu criei a central de leads, hoje eu tenho 8 pessoas na minha central de leads. Okay. Né? Eu tenho 3. Faz o pré-venda. Tenho 3 para o CRM de pós-vendas, né? Ali para a parte de oficina, e tenho 5 para o CRM de vendas, Tá. né? Que cuidam ali da parte de leads de seminovos e da parte de leads de novos. Quando eu montei essa central de leads, meu pai achou que eu estava criando uma outra emprra dentro da concessionária. Ele falou, meu filho, mas ele já conhecia o Mega Vendas. Isso? Por que ele está falando isso? Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, por aí. Uhum. Não mais. Nossa Senhora. Quase 30 anos atrás, a gente criou o Mega Vendas, que não tinha sistema tão desenvolvido assim, era em DOS, tal, mas já existia uma salinha separada para fazer tudo isso. Ele já devia conhecer. O processo de pré-venda já existia. Existia, né? Então. Pois é, acho que ele não se lembrou muito bem dessa época, quando eu comecei a montar ali toda ele ficou revoltado. Parte de CRM, de venda de pós-venda. Ele ficou revoltado, ele não entendia. Mas para que você está inflando a empresa desse jeito? Aí, eu não tenho vendedor já? Para que precisa disso? Aí no turnover ali, trocando ali a galera para um pessoal mais digitalizado, ele, cara, tá acabando com a empresa. Então, assim, foram brigas horríveis, mas que no final, obviamente, hoje ele é super orgulhoso, fala super bem da minha gestão e entende que a Nara evoluiu demais. Não, legal. E você vê, assim, essa troca de vendedores, né? Tem os vendedores mais analógicos, etc. Ficou algum? Ficou. Por incrível que pareça, o meu melhor vendedor, ele, graças a Deus, conseguiu mudar a cultura para o digital e ele continua sendo o melhor vendedor, até porque ele está com a gente há 20 anos, então ele tem uma carteira gigantesca. Eu acho que eu já te falei dessa história, ele era garçom, né? E na época, 20 anos atrás, um diretor que a gente tinha, o Roberto, contratou ele no restaurante que ele frequentava, porque esse vendedor, ele atendia ele como garçom nesse restaurante. Isso é muito legal. No restaurante que teu pai dava sobremesa de presente, não? Não era nesse restaurante, não. Porque tinha essa lance da sobremesa de presente para fazer o test drive, não era? Pra você ver como é que meu pai, ele já era inovador nessa época. Ele só não tinha sistema, né, cara? Não. Então, mas ele já fazia ali... Quem não assistiu, pessoal, por favor, assistam porque tem uma ligação, né? Óbvia, das histórias do Marcos Cardoso, nosso podcast. Eu não lembro o número do episódio, mas você procurou lá Marcos Cardoso, Nara Veículos, que vai achar, né? Com desse que a gente está fazendo agora, porque tem tudo a ver. Muito legal. A ver, com certeza. Então ele já inovava, ele dava a sobremesa como cortesia nos restaurantes para pegar o contato do cliente, para tentar fazer uma venda aí para os clientes do restaurante. Tá, e aí funcionava. E o Roberto contratou esse vendedor que era garçom, analógico, que hoje ele consegue trabalhar numa bono digital. Foi difícil a mudança de cultura, óbvio, né?
Mas hoje ele atende os leads ali super rápido. Mas não chegou no momento assim que você chegou pro teu pai e falou assim, olha, se ele não mudar pro digital, ele vai ter que sair. Teu pai falou assim, botou a mão na mesa. Eu ia falar com outra coisa aqui. Ele falou assim, não, ele não vai sair de jeito nenhum. Eu banco ele aqui. Esse é tão bom, que ele entendeu a necessidade e ele mudou a cultura. Foi difícil mudar a cultura, mas com alguns treinamentos, com alguns métodos que a gente trouxe, inclusive com ferramentas, ele conseguiu e hoje ele continua sendo o melhor vendedor. Porque eu acho que vale a pena investir, muita gente hoje, como você está fazendo nos titulares, né, que são na loja, na rede, quando você faz o grupo de inovação lá que você falou, nos próprios vendedores também, porque hoje todo mundo usa o WhatsApp. Né? Então eles já são digitais de alguma forma. Lógico. Né? Eles todos têm um celular, usam o digital. E reféns do digital, porque são reféns do WhatsApp. Prejudicava bastante que os sistemas mais antigos, os próprios DMS, quando eram mais antigos, etc., eles tinham uma usabilidade muito ruim. E isso criava uma barreira de tecnologia. Né? Quando o cara fala assim, eu não sou tecnológico, não sei usar, porque era difícil, não era fácil. Exato. Né? Exato. Era quase você entrar numa tela de programação. Né? Então era assim, era complicado você saber onde clicar, o que fazer. E precisa dessa facilidade, como você falou, uma coisa bem intuitiva, bem amigável, que você consiga fazer. Então, se você mostrar para ele que a coisa evoluiu, está nesse ponto, fala assim, olha, igual você usa o Facebook, eu falo Facebook porque geração mais velha, né? Mas o Facebook, dá para você usar o sistema aqui da concessionária, né? Você consegue, é parecido aqui e tal, fica legal, ele consegue fazer e fica gostoso. E o dia a dia dele, eu brinco que na Autoavaliar a gente não inventou nada, a gente só digitalizou o que o cara já fazia. Exato. Né? A gente não inventou nada, a gente só digitalizou o que estava sendo feito, o processo, e a gente colocou de um jeito que dá para usar. Né? Eu até acho que a gente pode sempre melhorar no UX, isso claro. Sempre, dá para sempre fazer melhor. Né? Às vezes tem um pouco de dificuldade, quer dizer assim, uma certa, entre aspas, preguiça, não é preguiça, mas é a dificuldade de você implantar tudo, né? Porque você tem um gap, uma dificuldade de desenvolvimento, né? De mão de obra, lógico, de horas, etc., que está sempre no negativo, né? Você sempre está devendo. Não adianta. O desenvolvimento está sempre devendo ali. Você não consegue, mas é um lugar que tem que sempre melhorar. Tem sempre que melhorar. Porque a gente fica olhando e hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que a gente está muito ruim. Dá para fazer melhor. Então, eu acho que o grande case é esse. Além de ser vários sistemas em um só, né? Eu acho que o maior case de todos é trazer a usabilidade do WhatsApp para dentro do IP Gestor. Porque o nosso CRM de vendas, um dos módulos do IP Gestor, que é o CRM de vendas, é um WhatsApp, cara. É um WhatsApp, é a mesma interface do WhatsApp. É como se você tivesse aberto o seu WhatsApp, você abriu o nosso CRM de vendas, é exatamente igual. Mesma interface, as mesmas cores de botão, tudo igual. Justamente para não haver essa barreira de eu não consigo mexer no sistema. Pô, você usa o WhatsApp todo dia? Nosso sistema é exatamente igual ao WhatsApp, então você vai usar todo dia também. Que legal, que bacana. Meu, muito obrigado por ter vindo aqui, foi muito bacana. Eu acho que a gente deixou uma mensagem legal para todo mundo. Legal demais. Tem um presente para você aqui, que é a camiseta do The Dealers. Eu já te dei uma, vou te dar outra. Boa. Eu que agradeço aí o convite, Caporal. Muito feliz de ter vindo aqui dividir as experiências aí contigo.